100 mil. Para ser mais específico, o primeiro mês a gente bateu 101.500. Quando eu fechei o mês que eu vi tudo, eu chorava que nem uma criança. Eu Que não... acredito, cara. Então, eu tinha um restaurante cheio todos os dias, todo santo dia. Era gente na fila para comprar, fila para esperar para sentar. Era lotado, mas eu não tinha dinheiro. Não faturava e não sobrava dinheiro na conta. Não conseguia pagar aluguel direito, não conseguia pagar fornecedor direito, era sempre um sufoco. Por exemplo, eu trabalhei 3 anos nisso, sabe? 3 anos sem ver resultado, sem ver resultado, sem ver resultado. E aí quando você fala assim, para onde eu vou, né? E aí você consegue achar uma solução e que dá certo. Quando eu comprei a escola, na realidade, foi onde eu comecei a entender por que do restaurante não tá dando lucro, por que que eu não tinha dinheiro na conta, por que eu não conseguia pagar as coisas. Então, era conta de casa com conta de restaurante, tudo junto, era vida pessoal, tudo junto, tudo junto. Quando eu comecei a entender toda essa logística, eu separei tudo. Hoje a lucratividade hoje está em torno de quanto, assim? Tá quanto Em hoje? torno de 17, Por cento de lucro. líquido. Muda a vida de verdade. Parece muito clichê. E pode ser clichê também, porque é a verdade. Bom, vamos lá. Eu sou Jefferson, né? Eu sou do Rio de Janeiro, natural do Mato Grosso, mas moro no Rio já há 10 anos. E eu tenho minha operação aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. É uma operação que é uma cantina, né, dentro de um colégio, e também a gente funciona como restaurante, ali atendendo os trabalhadores da região, que são, na maioria deles, né, pessoas que têm escritório de arquitetura, escritório de advocacia, funcionários Globo, né, porque a gente está ali num ponto bem específico e importante, que é em frente à Globo, de jornalismo, então a gente consegue captar ali legal esse pessoal, né, Legal. e junto com os alunos do colégio, que é mais a parte de lanche e tudo mais. Uhum. Eu sou um rapaz novo, né? Eu tenho 27 anos. Quando eu vim para o Rio, eu tinha 18. E, na realidade, meus pais são comerciantes, né? Eles sempre trabalharam com o público, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci. Só que eu não gostava disso, porque eu via os meus pais trabalhando 24 horas por dia, sem férias, sem descanso, sem nada. E eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria ter o meu momento, queria ter meu descanso, queria ter o meu dinheiro, mas também queria ter uma vida, né? Sempre quis trabalhar com alguma coisa que me desse dinheiro, mas não sabia o quê. E aí, quando eu vim para o Rio, na realidade, em 2015, eu trabalhei em um colégio. E aí fiz uma amizade com o diretor e tudo mais. E aí ele viu todo o empreendimento, né, o mini empreendimento na minha casa e falou assim, cara, a cantina tá livre lá, tu quer pegar? Eu falei assim, quero, né? Não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, mas eu quero, né? A vontade eu tenho. E aí foi todo um processo, né, para conseguir entender como é que seria a logística, qual era o valor do repasse e tudo mais. E a gente abriu o restaurante e a cantina. Eu sem entender nada. Nada. Para você ter noção, eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, o que é alcatra? Eu não sabia o que era alcatra. Quanto que custa alcatra aí? Ele, custa tanto. Eu falei assim, então essa é a média de preço mesmo. Posso comprar. Porque eu não entendia mesmo. Então eu contratei uma amiga minha nutricionista para ela auxiliar a gente toda na abertura, né? Fornecedores e tudo mais. E abrimos assim, um restaurante na cara e coragem, sem entender absolutamente nada. Era eu, meu marido, meu amigo, né, o Max, e contratei um cozinheiro. Então eu ficava na cozinha com o cozinheiro, fazendo tudo, eu era auxiliar dele, e os meninos ficavam lá no atendimento. E foi aí, tipo, durou, sei lá, uns 3 meses a sociedade com o Max, que era esse meu amigo. O Max não era aquilo que ele queria, saiu. E aí continuou eu e o Jean. Depois de um ano mais ou menos, já não estava aguentando a pressão do restaurante, porque a gente sabe que é pressão, todos os dias são problemas, todos os dias são desafios. E aí ele falou assim, também não aguento, vou sair. E aí ele saiu e ficou só eu. Mas aí E quando ele saiu, já existia o domínio do seu restaurante. Mas eu vou te falar a verdade, eu faturava muito bem. Faturava muito bem. Só que não sobrava dinheiro, porque eu não sabia administrar. Não sabia para onde ia, não tinha ficha técnica, não tinha controle de nada, 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 nada. Para você ter noção, todos os meus pratos, quando eu entrei, já era um restaurante antes, então eles vendiam os pratos deles a R$ 16. Eu falei assim, eu não posso entrar vendendo muito mais caro que isso. Vou colocar 19, porque eu achava que ia dar certo, né? 19 é um preço bom.
A nutricionista na época, ela falou assim, Jefferson, o mínimo que você tem que vender é 25. Eu falei assim, não, 25 ninguém vai comprar, vai ser R$19,90. Então, feijoada, carne, frango, tudo que era, todos os pratos possíveis eram o mesmo preço, R$19,90. Então, eu tinha um restaurante cheio todos os dias, todo santo dia, era gente na fila para comprar, fila para esperar para sentar, era lotado, mas eu não tinha dinheiro. Não faturava, faturava, faturava e não sobrava dinheiro na conta. Não conseguia pagar aluguel direito, não conseguia pagar fornecedor direito, era sempre um sufoco. Detalhe, nesse período todo antes do domínio, eu ainda tentei contratar mentorias, não mentorias, mas tipo especialistas, sei lá, um gerente, pessoas para tentar organizar o restaurante. E aí eu falei assim, cara, eu não consigo, eu não posso contratar alguém para fazer para mim o que eu não sei fazer. Então eu preciso aprender primeiro. Eu vou aprender, vou, né, entender como é que funciona, e aí sim eu contratar alguém para fazer o que eu quero, não o que a pessoa quer fazer. E aí eu tava, tipo, trabalhando no notebook ali, coloquei música no YouTube, né, no modo aleatório ali, e aí apareceu um podcast seu e da Rose. Já conheci o trabalho já, mais de Instagram, mas para mim não era viável. Não era viável mesmo. Se eu não tinha dinheiro para pagar as contas, como é que eu vou pagar um curso para aprender e tudo mais? Quanta ignorância, né, essa frase, mas era isso. E aí eu tava trabalhando, aí mudou lá no YouTube, começou a falar apareceu um podcast seu e da Rose. E aí eu falei assim, deixa rodar, né? Já tô trabalhando aqui mesmo nisso, vou escutando. Cara, e aí você e a Rose começaram a falar, eu não lembro exatamente qual era o vídeo, mas começaram a falar tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir. Quando acabou aquele vídeo, na hora eu peguei o telefone, mandei mensagem para vocês. Na hora. E aí me falaram tudo, eu não tinha condições de pagar aquilo. Me deram todas as condições possíveis, todas. Do momento que eu mandei mensagem, já me senti incluso na escola. Porque me deram todas as possibilidades. Falaram, a minha visão era, se você está aqui mandando essa mensagem, você já faz parte da gente. Então eu me senti acolhido naquele momento. E aí o marido chegou e falou assim, acho que eu vou fazer uma loucura. Vou comprar um curso, valor tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou assim, se você se sente bem para isso, vai. Eu tô com medo, mas eu vou comprar. E aí eu lembro que eu falei para ele o seguinte, falei assim, se uma pessoa quer aprender a dirigir um carro, ela vai para outra escola. Eu quero aprender a gerir meu restaurante. Então eu preciso de algo, eu preciso de alguém para me auxiliar isso. E aí foi onde eu comprei a escola. Quando eu entrei na escola, a primeira coisa que eu fiz foi a ficha técnica. Ignorei tudo possível e falei ficha técnica. Quando eu fui ver a realidade dos preços, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E aí no dia que eu apliquei, eu não fiz nem cerimônia, eu apliquei o preço que era da ficha técnica. Nos pratos, naquele mês eu perdi 50% de clientes e continuei o faturamento a mesma coisa. Que aí é o que você fala muito da questão de você selecionar os seus clientes, né? O cliente vai lá não só por conta do preço, ele vai pela qualidade, ele vai pelo atendimento, ele vai por outros fatores. E aí foi onde eu tive o meu maior faturamento, né? Eu cheguei a até faturar 90 mil nesse mês, quando eu fiz toda essa mudança, porque a galera foi realmente, quem ficou comigo ficou de verdade. Só que depois de um tempo, eu queria trabalhar muito a qualidade. Então eu fui aplicando tudo, né? Tudo que a gente aprende na escola eu fui aplicando. Quando eu comprei a escola, na realidade, foi onde eu comecei a entender por que do restaurante não tá dando lucro, por que eu não tinha dinheiro na conta, por que eu não conseguia pagar as coisas. Então, era conta de casa com conta de restaurante, tudo junto, era vida pessoal, tudo junto, tudo junto. Quando eu comecei a entender toda essa logística, eu separei tudo. Tudo. Hoje, tudo direitinho, cada um no seu canto. Primeira coisa, ficha técnica, controle de produção, controle de estoque, é, entradas e saídas, de tudo. Desde a balinha que chega até, sei lá, tudo. E aí foi onde eu tive uma troca total de funcionários, porque eles não quiseram ter essa mudança, né? Eles não quiseram entrar nisso. E eu sempre deixei isso muito bem claro para eles, que qualquer pessoa que eu contratasse e tudo mais, eu sempre perguntava sobre algumas coisas básicas, né? E eles nunca sabiam. E aí eu falava assim, olha, aqui é uma oportunidade de você aprender. Espero que você entre aqui comigo, aprenda tudo. E se você sair daqui, seja, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você saia muito melhor do que você entrou. Em questão de aprendizado mesmo.
E Aham. aí, nessa leva aí, foram 3 em um dia só. 3. Sentei e conversei com todo mundo. Falei assim, olha, é isso, 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 as mudanças serão essas. Estão dispostos a participar dessa mudança para a gente ter um resultado e tudo mais? Os 3 falaram, não estamos. Então, a partir desse momento, começa o aviso prévio. Eu fiquei com 2 funcionários, a gerente e um auxiliar de cozinha. Meu Deus do céu. Nesse processo todo, eu fiz essas trocas desses funcionários. E aí, a galera que foram entrando, eu já fui avisando, né? Como é que funcionava, já tinha outra cabeça. A minha seleção para contratação mudou totalmente, totalmente. Hoje em dia eu pergunto até o fio de cabelo da pessoa. Comecei a colocar dentro do meu restaurante pessoas de fato que fazem, querem aprender, gostam de trabalhar. Hoje a minha cozinheira tem 60 anos, ela ama o que faz e vai entrar na faculdade agora no próximo mês para fazer gastronomia, porque ela ama fazer isso, sabe? Aham. Então eu comecei a selecionar de fato as pessoas corretas para estar comigo no restaurante. E que isso fez totalmente uma viravolta assim. Aí contratei uma pessoa para o financeiro, contratei uma gerente, contratei, tipo, e comecei a setorizar isso e deixar organizado. Eu não ensinava, não falava o que tinha que ser feito, não mostrava como era para ser feito. Só entregava a pessoa lá na cozinha. E aí no fim do dia eu falava assim, nossa, mas essa pessoa não rendeu. Mas óbvio que não rendeu, ela não sabe o que tem que fazer. Ela não sabe o que tem que ser feito, entendeu? Então isso, com o tempo eu comecei a entender de fato. E aí quando eu comecei a fazer isso, funciona, sem você estar ali cobrando o tempo todo. Mas não é fácil não, mas depois que você coloca em prática, É. esquece. Depois que você aprende, aplica, aquilo virou uma rotina. Então você não precisa ficar falando que tem que ser feito, que aquilo vai ser feito, sabe? Sem mesmo um aviso prévio ali. A pessoa já sabe o que tem que fazer. Quando eu comecei a fazer as mudanças, eu comecei a ter problemas dentro da cozinha. Então, como era prato feito, era uma demanda muito grande. As pessoas que trabalham têm 1 hora de almoço no máximo. Uhum. Então, elas esperavam meia hora o prato ficar pronto. Sim. Não tem como. Não tem É. como. E não é porque eles não queriam fazer. É porque a minha cozinha, a logística dela mesmo, não me dá essa liberdade de fazer inúmeros pratos ao mesmo tempo. E aí Uhum. eu falei assim, eu preciso entender a necessidade do meu cliente. E aí eles falavam, cara, por que tu não tenta um buffet aquilo, tudo mais? E eu não queria fazer. Porque eu falei assim, tudo que eu já apliquei aqui, eu vou ter que fazer do zero, né? Ficha técnica de novo, é uma outra demanda. Eu nunca tive essa experiência. E aí eu falei assim, se eu comecei a fazer isso sem saber o que era alcatra, para mudar para buffet vai ser tipo muito mais fácil. Então deixa eu tentar esse desafio. E aí eu, sei lá, fiquei uns 2 meses ali estudando, conversando com as pessoas, fiz os testes, fiz 4 dias de testes. Em vez de eu comprar os materiais para fazer já de fato, aluguei todos os materiais possíveis. Fiz 4 dias de testes em semanas diferentes. E aí, nessa sexta-feira, do dia seguinte, o restaurante bombou. Foi o meu maior faturamento depois de 5 meses. Aí eu falei, pronto, tá aí. Não é para eu fechar. Vamos lá. Isso todo dia para não ter desistido. Por vários momentos, a gente, né? Sempre quando Normal. tá no momento, pensa em desistir. E realmente isso me deu um start assim, faça. Faz o teste, vê se funciona, vê como é que é o feedback da galera. E aí depois você aplica. E foi o que deu certo. Cara, foi também um faturamento bizarro. Foi o dobro de clientes naquele dia. Só por conta do buffet aquilo e que a gente nem divulgou. Isso era na sexta. Na outra sexta eu fiz de novo. E aí só foi aumentando. Sei lá, na outra sexta, na primeira a gente foram em torno de 50 pessoas, na outra sexta foram em torno de 80, e aí eu já fiz uma segunda e terça, porque aí era mais barato para alugar o material. Falei, eu vou fazer 2 dias seguidos, e segunda e terça são dias de movimento. Então já entendi como é que funciona, vou colocar no dia legal, né? Que sexta-feira é um dia mais fraco. Graças a Deus hoje em dia não tem, no dia, não tem dia fraco mais. E aí eu coloquei segunda e terça, a gente chegou a receber em torno de 120 pessoas. Sem divulgação. E... Então foi literalmente um trabalho em conjunto e que isso eu tenho orgulho de falar que a minha equipe é feroz. É feroz. Elas compram mesmo a ideia. E aí os clientes começaram, aí depois eu falei assim, eu preciso comprar o material agora, né?
Então, vou comprar o material. Só que isso durou uma semana, praticamente, para eu comprar todo o material, ter um investimento. E aí os clientes começaram a mandar mensagem aí no restaurante, e o buffet já está funcionando, quando vai funcionar, quando vai abrir e tudo mais. E começamos. Olha, agradeço Deus todo santo dia por conta disso. Mudou Só pra galera saber, você saiu de um faturamento de 30 e poucos para hoje tá em quanto hoje, Jeff? 100. 100 mil de faturamento. 100. Muito Vou te bom. falar, eu não acreditei não. Quando eu vi o mês fechando, porque eu acompanho, né? Diariamente ali as vendas e tudo mais. Quando eu vi o mês fechando, eu falei assim, não acredito que eu tô vendo isso. 100 mil. Para ser mais específico, o primeiro mês a gente bateu 101.500. Quando eu fechei o mês que eu vi tudo, eu chorava que nem uma criança. Eu Que não, acredito, cara. por exemplo, eu trabalhei 3 anos nisso, sabe? 3 anos e sem ver resultado, sem ver resultado, sem ver resultado. E aí quando você fala assim, para onde eu vou, né? E aí você consegue achar uma solução e que dá certo. Hoje a lucratividade hoje está em torno de quanto, assim? Lá no Dash, está quanto hoje? Em torno de 17. Por cento de lucro. É, líquido. Eu fui comprar materiais em São Paulo agora, tem uma semana e meia mais ou menos. Com lucro. Antes eu comprava com o dinheiro do aluguel, com o dinheiro do, sei lá, do que fosse. Eu comprei com o meu dinheiro, com o lucro. Nossa, olhava aquilo assim, ó, parecia que era ouro na minha frente. Muito bom. Eu não nasci para trabalhar como CLT, de 8 horas por dia, estar trancado numa sala, na frente do computador. Mas se eu quero ter a minha liberdade, por que que eu vou ficar trancado 15 horas no meu restaurante? Então isso não me entra na cabeça. Então eu tento falar para as pessoas isso, de entender como é que funciona o processo. O domínio do restaurante é quase uma luz no fim do túnel para quem não sabe o que fazer, sabe? Para mim foi isso. No momento ali de desespero, eu não sabia o que fazer. Então eu explico mesmo, explico detalhadamente como funciona. Que é um lugar, é um ambiente, para mim é um ambiente seguro, é uma família. A qualquer momento é um apoio, é um conselho, é um auxílio, é uma dica, né? Até porque o meu buffet veio através de dicas, né? E foram ali sendo moldado. Então, para quem tem dúvidas, tira a dúvida. Só vai. Porque realmente é uma coisa que vai mudar a vida. A escola do meu restaurante é um ambiente que te acolhe, te abraça, te guia praticamente. Ele guia. Ele está com você do lado a lado. É seu mentor para todo momento. É um ambiente realmente que eu sinto prazer de fazer parte. Eu sinto orgulho de falar. Muda a vida de verdade. Parece muito clichê. E pode ser clichê também, porque é a verdade.